E mais um podcast Lucro Rosa. Hoje eu e a Dani, né? Estamos com um entrevistado que não é de Atibaia. Ele é um cara maravilhoso, um empresário, gente muito interessante. E a pergunta, que é o tema de hoje, é: está faltando trabalho ou tem trabalho de sobra? O que que vocês acham? A gente vai discutir sobre isso. Tem excesso de emprego ou está faltando emprego? O que que você acha, Pois Dani? é, vamos discutir. Vamos discutir Vamos esse assunto, apresentar, porque a gente ouve falar que os jovens não querem trabalhar. E a gente tem que entrar nessa dinâmica, porque a gente hoje tem as redes sociais, então a gente vê lá os jovens o tempo todo com redes sociais. E aí os empresários reclamam que não conseguem contratar, e né? os funcionários reclamam que não têm emprego, enfim. Vamos discutir Complicado, né? hoje Vamos com quem? discutir. Com o nosso Hoje nós convidado? trouxemos um convidado aqui, Daniel Dias. Ele é empreiteiro de obras. Daniel, se você quiser se apresentar. Obrigado, bom dia a todos. Não sei o horário que vai passar isso, mas trabalho como empreiteiro de obras já há 15 anos, né? A gente já está nessa luta da construção civil, que é esse altos e baixos, e muito interessante o tema sobre essa questão de vagas, sobre essa questão tem emprego ou não tem emprego. É Qual é a verdade realidade, né? que são mais de 10, 15 milhões de desempregados? Então é legal o tema para a gente discutir sim, também. A gente, olha, eu escuto as pessoas falarem que não tem emprego, que está ruim. O governo, eu não vejo manifestação também do governo com relação a esses dados, a essa estatística. A gente fala um número por cima, mas a gente não Sim, sabe a nem o motivo, realidade. a realidade, o que que acontece, porque em todos os lugares que nós vamos aqui, eu aqui em Atibaia, eu ando muito nos comércios, sempre estão reclamando com falta de empregado. Tá sempre com vagas, e aí vem aquela pessoa, começa, não gosta, não se identifica, vai E uma embora. curiosidade que está acontecendo aqui em Atibaia também, comércios fechando por falta de funcionário. Olha. Olha o grave problema, não é E verdade? aí a gente vai discutir isso com o Daniel, a questão de mão de obra, é questão de mão de obra mais especializada ou é qualquer tipo de mão de obra? O que está acontecendo, Daniel? Qual que é a sua, o seu termômetro? Olha, o que eu tenho vivenciado, eu costumo dizer que a gente tem que provar para poder falar. E eu acho que a experiência é o que nos dá essa autoridade de falar sobre determinados tipos de assunto ou questões. E nessa questão específica de mão de obra, essa inércia, essa inutilidade, tudo isso que vem sendo construído já também de forma governamental, digamos de uma década a 15 anos para cá, isso está tendo o seu fruto hoje. Obviamente que a gente tem a questão da internet, que ela puxa muito esse gás, tanto É que muito você. atrativo, né? Atrativo. Tanto que você hoje tem pessoas que, se você disser para ela, você não pode usar o celular em horário de trabalho, ela pede a conta e vai embora. Olha Isso é um que fato, coisa. não é conversa de. Não, é um fato. Nós trabalhamos na construção civil hoje. Uhum. Se você privar aquela pessoa, seja um pedreiro, carpinteiro, azulejista, Uhum. pintor, Uhum. de não usar o celular, ele fala assim: então tá bom, tô pegando minhas coisas e tô indo embora. Para você Nossa. ver a dependência É. disso, como está se tornando. Aí você põe aquilo que agrega, que é o quê? Essa questão do Bolsa Família. E nisso aí eu falo muito de que a gente não deve ser extremo, mas nisso eu sou extremo nesse sentido. Eu acho que essa questão de Bolsa Família deveria acabar. Isso gerou de uma década para cá de milhares de pessoas inúteis, parasitas, que têm aquela vontade, aquele desejo de receber aquela fatia todo mês e ele não precisar ter qualquer E a ocupação ou gente vê muita responsabilidade. gente recebendo que teria condições e muita gente que não tem condição. Mas, Dani, a gente vê pelo seguinte: primeiro, a gente não tem um governo sério. A gente poderia estar hoje usufruindo Sim. de frutos Uhum. do governo anterior, que agora seria a hora boa. Porque a gente só foca muito nessa questão. Ah, o governo anterior foi ruim? Não, não foi. Porque ele conseguiu fazer dentro de uma pandemia o que quase nenhum país conseguiu. Uhum. E nós saímos de uma pandemia, obviamente com
as perdas lamentáveis de pessoas, isso não tem como reparar, lamentável, mas chegamos anos depois de forma forte, mais robusta, com uma questão econômica muito forte para os anos seguintes, e infelizmente daí, não se sabe por quê, nós tivemos aí, eu falo isso, mais de 50 milhões de acéfalos que voltaram para esse governo que aí está. E hoje, então, nós estamos colhendo o fruto dessas pessoas que pode ter certeza que quase 90% dessas pessoas são pessoas que realmente não têm qualquer orientação, Não. elas recebem essa porcaria que é o Bolsa Família, que é o que você falou. O Bolsa Família, ele é para você ter uma ajuda momentânea. Mas para quem tem necessidade, né? Em algum momento. Não deveria. Deveria ser a ajuda para uma mãe solteira com 1, 2, 3 filhos, para um idoso, para uma viúva, muito pontual. E deveria ser feito isso num crivo totalmente minucioso, pente fino. Bate na porta, vai lá visitar, vê a condição, dá uma monitorada ali por alguns dias, você realmente tem que receber. Sim. Então, você dá ali 1 ano, 2 anos, coloca um limite nisso. Tem gente que está recebendo Bolsa Família há mais de 10 anos. Não tem como. E aí deixa de trabalhar? Não, mas para que você vai trabalhar? Aí agora, para você ver como que os assuntos eles se alargam. Aí agora você tem essas bets, que também a gente... Bets é o quê? Bets é o chamado jogo do tigrinho. É um jogo online. É aquele joguinho que você entra no celular, você entra com R$10 e você começa ali a apostar. E você vê como é interessante e de uma hipocrisia muito gigantesca que há décadas atrás, os famosos que hoje fazem propaganda disso eram totalmente contra isso daí. Olha para você ver, mas hoje eles recebem milhões para poder fazer esses anúncios, essas divulgações. E o que está gerando isso? Está gerando mais pessoas parasitas, mais pessoas que não querem trabalhar, pessoas que querem ficar no seio da sua casa. É o dinheiro fácil, né? O dinheiro fácil. Porque o cara que ganha hoje, eles falam que o tigrinho soltou a carta. Quando o tigrinho soltou a carta, ele ganhou ali, daquilo que ele colocou R$20, ele ganhou 300, aquilo ali é quase, de repente, 2, 3 dias da semana dele. Para que ele vai trabalhar? E logo depois, alguns dias, ele tem R$600, se não me engano, de Bolsa Família. Gente, já começa pelo próprio governo, que falta motivação. Se o governo vive em escândalos de corrupção, qual é o exemplo para aquela pessoa que está ali? Qual é a motivação que ela tem também de se interessar por alguma coisa? Porque ela está o tempo todo se achando que enganada, fazendo de boba. Mesmo você que é um empresário, você paga todas as suas contas. Chega um momento que você fala, caramba, eu sou o bobo da corte? Eu aqui me matando, pagando, fazendo tudo certinho, e o governo lá me tirando. Uma pessoa que não tem estudo, a pessoa que não tem a capacitação, que ela não tenha essa oportunidade, na verdade eu não digo nem que não tem oportunidade, né? Porque oportunidade nós temos. A questão é a vontade. Essas pessoas não têm essa vontade porque ela fala, para que eu vou fazer isso? Se eu tenho assim, fácil. E outra, roubar. O cara que rouba ou que ele trafica, ele ganha uma fortuna. E a polícia protege. Então, eu acho que, infelizmente, para quem está correto, quem anda correto, quem é empresário, trabalhador, que está fazendo, que faz os corres do dia, essa pessoa é que está sendo realmente massacrada e prejudicada por todos os lados. Por todos os lados. Porque o empregador pode... Olha, eu já tive várias empresas. Todo empregado, ele sempre acha que você está ganhando dinheiro às custas do suor dele. Sim. Ele não te enxerga como um parceiro. É uma revolta. É uma revolta. À medida que você cresce, que você desenvolve, cria uma revolta que ela acha que você está enriquecendo por causa do trabalho dela. E não é isso.
É o Entende? contrário, Exatamente. né? Não é isso, pelo contrário, ela é que está sendo mais beneficiada, porque você paga muito caro para manter a sua empresa. Uhum. Mas isso é uma coisa muito ideológica, né, ô Fábio? É assim, hoje se vendeu essa ideia de que o povo trabalha para enriquecer os ricos. Quando, na verdade, você tem uma questão de livre mercado, Uhum. seja quem for, qualquer pessoa que seja, sem estudo, sem orientação, sem o que for, mas que basta ter vontade e desejo de trabalhar, que nem a gente tem aquela questão do vendedor de água, que vendendo água, ele construiu hoje e é hoje um dos palestrantes mais renomados que nós temos. Então, você vê pessoas que começaram do zero, e sem nada. Então Uhum. não É a tem essa. motivação, É né? Não tem motivação, essa, é não tem essa coisa, motivação sabe? Então as de pessoas. oportunidade. Ai, eu E não. Ah, a não, gente cria oportunidade, Eu acho que isso é né? vitimismo, as pessoas que se vitimizam para não ter que fazer a sua. Porque é Exatamente. difícil você ter responsabilidade. Você acordar de manhã e cumprir com os seus deveres não é É fácil. horrível. É Mas horrível. isso, no fim do dia, você fala, graças a Deus, estou feliz porque você tem uma utilidade. Quantas pessoas que dependem de você hoje? A gente tem um rotativo hoje de mais de 50 pessoas. Hum, Então nós temos uma linha de talvez de colaboradores que nós chamamos, uhum, que são os agregados, que eles sempre estão ali, ó, tem alguma coisa, nós precisamos fazer. E só que são pessoas constantes, né? Que sempre está próximo da gente, dos uhum. nossos negócios. Então, isso acaba criando, sim, um vínculo ainda positivo. Então, são pessoas que... Só que você vê que interessante, né? Você tem hoje nessa linha de mercado, principalmente na construção civil, as pessoas com a média de 48, 45 a 60, 65 anos de idade trabalhando. Nossa, nessa Olha só. idade? E você quase não tem um jovem de É porque 18 a o 25 jovem de anos. 18 a 25 virou youtuber hoje, né? Na verdade, uma peça ou outra, né? Ah. A maioria dos jovens virou literalmente uma massa de manobra, sem qualquer utilidade pública de trabalho, de nada. Por quê? Dependem E de não tem quem? Do incentivo pai? É que Dos na- os pais. É verdade isso que você está falando, porque Uhum. até os avós, né, os aposentados continuam trabalhando É e verdade. eles é que mantêm os Eu vou te Os dar um jovens, exemplo interessante. Nós tivemos agora, recentemente, o show da Lady Gaga, certo? Foi um absurdo de pessoas. Daquelas pessoas que estavam ali, você pode ter certeza que um bom percentual foi de pessoas que só foram ali porque os avós deram o dinheiro para que elas estivessem ali. Ponto. Você fala, mas por que isso tem a ver? Pergunta se essas mesmas pessoas fizeram manifestações na porta, seja de prefeitura, na porta, seja de congresso, na porta de onde é que seja, para defender o INSS roubado dos idosos. Não. Uhum. É o que a gente Olha, falou bem a pontual princípio. isso. Nós temos uma massa de pessoas que é totalmente cega, totalmente com coleira, onde elas têm foco para o quê? Para uma coisa que se chama festividade. Sim. Ídolos é o que ela tem, mas ela não tem a capacidade de lutar por aquilo que é um direito, seja dos avós, dos pais ou dela Ou própria dela. para o futuro. Não, verdade. E o que está se falando muito em estudo, que daqui a alguns anos, essa arrecadação de INSS para o futuro vai ser um absurdo. Hoje, nós que daqui a pouco vamos nos tornar, talvez, dependentes ali de uma aposentadoria, nós não vamos poder contar com essa geração que está aí. Porque, infelizmente, é uma geração fraca, é uma geração sem esforço, sem vontade, sem equilíbrio, totalmente Meu problemático. Deus, como são sem equilíbrio. Totalmente. Sabe, hoje a gente tem muito essa coisa dessa mistura de LGBT, não sei o que mais lá, racial, tudo com um único parâmetro, jogar para o vitimismo. Sim. E o sensacionalismo, que é o que hoje repercute. É. Então, qualquer coisinha é racismo. Qualquer coisinha, você é homofóbico. Uhum. Então, tá se usando muito essa máquina para fazer o quê? Para se ganhar algum benefício.
Mas quem ganha com isso, A própria afinal? pessoa que, que se acha, se diz ser a vítima. Quer ver um exemplo? A dançarina do Ratinho, que inclusive agora perdeu a causa. Há tantos anos com o cara, ganhando. Eu não sei qual que é a... Não, foi tô porque por fora. ela, em alguns programas, ela colocava o aplique, que é o cabelo falso. E num programa, ela estava sem. E o cabelo dela estava tão bonito quanto. E o Ratinho falou assim, não é natural isso aí. Você tá com aplique. Porque ele estava acostumado só a ver E ela ela. se sentiu ofendida. Aí ela pegou... Entrou com uma não, né? indenização. Tem ali um cercadinho de pessoas, pegou ar naquilo e falou, pô, isso é uma oportunidade. E foi lá tentar ganhar com isso. Então não é à toa que pessoas assim... E com certeza ganhou. Não, perdeu. Perdeu. Porque não teve lógica. Tá. Entendeu? Não, eu já achei que ia ganhar porque, né, ia ser aquele sensacionalismo. Como essa mocinha, a tal da Juliana, daquele programa do Danilo Gentili, não vai ganhar nada também. Acusar o Otávio Mesquita que estuprou ela em rede nacional, ao vivo, ali, numa gravação. Gente, eu acho assim, isso é outra coisa que me tira do sério. Porque, como mulher, eu fico envergonhada de ver mulheres agindo dessa forma no sentido de oportunismo. Total. Eu não sei quem orienta, se vem da cabeça delas, não interessa, né? Porque são adultas, ninguém é criança. Elas agem como se elas fossem crianças infantis e que foram abusadas. Como assim? Uma mulher tem que assumir, ela se mostrou, ela se exibiu, aí depois o cara vem, não me toca. Eu não entendo essas coisas. E não é à toa que a gente está tendo hoje um cenário totalmente deplorável, que é as questões das academias. Vocês que são mulheres independentes, que, né, a gente chama realmente as mulheres empoderadas, porque hoje se diz mulher, somos mulheres empoderadas, mas você vai ver, são tudo balela. Que, aliás, esse nome me... Não, esse nome... Para mulheres como vocês, realmente esse nome... Eu não quero ter poder mais do que ninguém. Não. Esse nome soa ruim. Mas para essa massa, essas pessoas que... Você tem hoje uma tranquilidade, uma paz de ir a uma academia? Não. Você sabe por quê? Tá uma enxurrada de mulheres vulgares, fúteis, com o objetivo apenas, a maioria, de se vender, talvez para uma mídia social, para um Instagram, alguma coisa, e às vezes para fazer também o que as pessoas chamam de programa, para se vender mesmo, porque é de uma futilidade fora do comum. Uma mulher não pode descer naquele nível apenas por uma questão de ser vista, ser conhecida, ter mais seguidores, sabe? Se insinuando, se sensualizando. Aí, quando o homem que está fazendo o exercício olha para o lado, o que você está olhando para mim? Já assediou, meu corpo, minhas regras, sabe? Então, eu acho que a gente está indo... Meu corpo... Então, até essa frase até hoje eu não entendi, Daniel. Meu corpo, minhas regras. Eu não entendi essa frase ainda. Elas usam muito isso por questão de aborto também, né? Que é o que está agora, né? Tentando, né? De forma maciça... Elas usam essa frase para justificar o meu corpo, minhas regras, eu que mando, eu que faço, para justificar, mas totalmente equivocado. Mas não é nesse sentido que eu consigo... Meu corpo é meu corpo, minhas regras, mas não é nesse sentido, né? De vulgaridade. Sim, sim. Então, as mulheres, elas se insinuam, E aí o cara, quando chega, não pode falar nada, que aí ela entra com uma ação contra. Quer ver um exemplo? Uma mulher fez um vídeo, que hoje tudo é influência, né? Que chama, fez um vídeo passando na frente de uma obra. E na obra ali tinha, acho que 3, 4 homens. Ela passou, filmando, e na hora que ela passou, o homem ali da obra arregalou o olho e falou, nossa. Ela gravando, voltou e falou, o que é esse nossa? Que eu não entendi. Que absurdo. O que é isso aí? E ela com uma roupa quase nua, tá? Não é ela muito bem arrumada. Não, ela com uma roupa quase nua. Até porque você vê que interessante, né? Uma mulher que anda muito bem vestida e exala charme, ninguém mexe com ela. As pessoas admiram. Olha a diferença. Agora, uma mulher vulgar, fútil, que quer ir na academia, e agora estão alastrando isso para shopping, estão indo em shopping, praticamente seminua. Aí o segurança não pode falar assim, desculpa, mas
Você está indecente. O quê? Eu estou indecente? Aí Meu corpo, meu já Deus. tem Então, a gente está indo para uma arma demência pronta. emocional, É. moral, Exatamente. que não tem. Por isso que eu falo, do que está para frente, não existe conserto. Isso é uma opinião minha. Eu acho que não existe conserto. Eu sou... Porque é moral, né? Não, é moral. A moral é uma coisa que está, assim, totalmente já em xeque há algum tempo. E outra coisa que também já está em xeque, está em ruína, é o chamado da democracia. Democracia não existe. Esquece. Não Até existe. essa palavra, quando falo, eu já fico... Não, hoje você é o quê? Ai, precisamos matar aquela pessoa lá. Mas é em prol da democracia. Porque se a gente não É o matar... escudo, Mas né? eu achei bem interessante o que aquele deputado federal Nicolas Ferreira, ele estava até debatendo sobre esse assunto, que ele falou, mas espera aí, vocês hoje estão excluindo o fato e a materialidade daquilo que existe. Então, vocês estão querendo me convencer de que se eu chegar aqui hoje e falar que eu sou o presidente da Câmara, porque eu estou achando que eu sou o presidente da Câmara. Então, vocês têm que reconhecer o que eu estou achando, porque se vocês não reconhecerem o que eu estou achando, vocês estão me afrontando e isso é algo ilegal. Sim. Então, se eu chego aqui e falo, hoje eu quero ser mulher, e você me chamar de ele, é uma afronta. Então, daqui a pouco, não existe mais fatos reais e concretos. A questão O também que existe não existe mais. É isso que eles É o estão achismo. querendo. e a questão do todes também, né? É. É uma palavra que eles colocaram agora que não A existe. linguagem neutra que na língua agora portuguesa. foi E a gente tem que quebrado. aceitar, Eles porque estão é querendo convencer a preconceito. sociedade. Se você agora aqui, eu chegar e falar Fábia, e eu falar, não, eu não sou Fábia. Por que você está me chamando de Fábia? Quer dizer, as coisas estão entrando num extremismo sem sentido. Porque ainda se tivesse algum sentido em E alguma distorce a coisa, realidade, né? tudo bem, mas tudo que está acontecendo hoje, eu vejo uma Matrix. Não está fazendo sentido. As pessoas se matando, se gladiando. Por quê? Exatamente. Sobre o quê? Do que se está falando? Porque as coisas que são fatos reais e concretos estão passando. O roubo lá do INSS que você acabou de falar, cadê o povo para defender isso? Não tem. Que é o futuro de todos. Não. Agora, se a Lady Gaga estava lá usando o vestido verde e amarelo, nossa, foi uma comoção. E todo mundo, os opositores do verde e amarelo, né, da direita, falando mal, e o que é do verde e amarelo defendendo. Então, quer dizer, a gente está perdendo, a gente está entrando num momento que a gente está perdendo o sentido identidade e a identidade também, né? das coisas. Já se perdeu. E aí você vem falar de empresas. Claro, você é um empresário, que você está gerando emprego. As pessoas não estão te vendo como um empresário, porque você, empresário, não é aplaudido, nem pelo governo, nem por ninguém. É que, na verdade, a ideia hoje é assim. Qual que é o objetivo de praticamente toda a classe política? Você conseguir fazer uma consistência de uma massa que ela é totalmente... ela te idolatra. Isso hoje se estende para vereadores, prefeito, deputados, senadores. Quando você cria essa massa, que eles acabam sendo esse objeto nas suas mãos, você está um pouco tranquilo. O que nós temos hoje em relação ao governo? É um governo fraco, um governo ruim, um governo totalmente insano, que tem uma primeira-dama que envergonha o país. Você tem um STF que é medíocre, Que é um órgão ditatorial, político, não é um órgão jurídico. que agora se deu por um objetivo de caçar cidadãos comuns. Então, o que está acontecendo? Então, assim, para onde isso vai levar? Aí, voltando ao que nós estamos falando de trabalho. Nós temos uma leva hoje de pessoas que qual preocupação que ela vai ter? Se ela tem nas contas dela que basta ela fazer o que chama-se de, lá no Nordeste, de biscate, né, que é o bico, ela fazendo um bico 2, 3 dias por semana, jogando no jogo do tigrinho
e ganhando Ela consegue, Bolsa voucher lá da consegue se alimentar Bolsa Família, e tá tudo bem. ela tudo tá bem. numa vida... Você viu? Mesmo que ela não É. coma picanha, Teve não agora... toma cervejinha Você- e nem toma café, tá tudo tá bem. tudo Teve bem. agora essa semana que passou uma mulher sacando no caixa eletrônico e fazendo um vídeo, mas dando risada, gargalhando sobre receber o Bolsa Família há mais de 10 anos. Meu Deus. Ela falou, já faz mais de 10 anos. E cara eu de recebo. pau, e E cara de mostrando. pau, e se achando, Que para coisa. você ver. É Então, deprimente. A gente fala assim, tem solução? Tem, mas vai demorar muito. O que tem que fazer é... Tem solução? Tem, mas eles querem? Não quer. Ninguém quer. Então, hoje Ninguém você quer fala assim, fazer ó, isso. mas a gente não tem... tanto é que você vê que interessante, quando era nas eleições, a estratégia do PT era dizer, esfregar na cara do antigo governo que tinha mais de 15 milhões de desempregados. Sim. Pergunta agora se eles falam que tem desempregado. Sabe por que eles não falam? Porque tem vaga, Tem vaga emprego, sobrando, né? a dar de pau. E Olha os mercadões aqui de Atibaia, eu Muito. Se conversei você- com muitos, esses mercadão, atacadão, restaurante, lanchonete, tem de todo, olha, emprego para tudo quanto é jeito. Tem. Tá E todo assim, mundo. aí a gente está vendo agora, sempre eles tentam chamar alguma coisa para, de repente, apagar aquilo que está acontecendo. Então, agora começou com essa CPI das bets, que é os jogos, e aí, nisso aí, o rombo do INSS vai ficar... A CPI do INSS vai não ser tem. abafado, né? Não tem. Do Não. roubo, não tem. Agora você vê, esse presidente foi para a China e falou para regulamentar as redes sociais. Uhum. E quem joga os bet? Não. Vai sofrer alguma coisa? A regulamentação é só para notícias. Com certeza. É É só para certeza, notícias, só para não certeza. falar mal dele. Agora, os joguinhos, com imprensa. certeza. Tá Vão liberado. correr Sabe o solto. que me deixa espantado? É que, assim, ó, toda essa demência filosófica, essa demência emocional, ela está se abrindo para todos os lados. Sabe, é como se fosse um vírus que ele vai se alastrando, muito pior do que o Covid. É. Porque o Covid, infelizmente, ele causou ali danos e levou, parece que mais de 700 mil pessoas. Esse vírus, ele se alastra a milhares e milhares de pessoas. E ele está hoje fazendo o quê? Ele está indo para os esportes, que hoje o esporte está ficando uma coisa chata de se assistir. Esporte feminino, então, não é por machismo, mas eu não suporto, principalmente futebol feminino. É uma chatice, sinceramente, e você já vê pelos números. Audiência fraca, patrocínio fraco. Olha, eu concordo com você. O último jogo que eu assisti foi do Brasil quando ele perdeu para a Alemanha. Ali, Da Copa? Já foi o... ali eu falei nunca. Chega. Eu gostava da Fórmula 1. Quando a Ayrton Senna Quando o Senna Exato. tava vivo. faleceu, para mim acabou a Fórmula 1. Uhum. Ainda tinha o futebol que eu curtia, eu gostava de assistir. Mas agora ficou chato. Tudo tem a ver com agora casas de apostas. O cara... Tudo é dinheiro, né? Tudo é Fala dinheiro. a verdade, Daniel. Aí você vê o esporte já totalmente falido. Perde o sentido, O né? presidente da CBF que o cara não sabe falar. O cara não sabe falar e tá lá. Então, assim, você vai tentando junto. Não tem lógica. Aí você vê hoje um jogador de grande influência que consegue ter influência dentro de CBF, de coisas que você fala, mas como assim? E sabe Com que escolhas. eu acho com também, Daniel, que eles não querem pessoas pensantes. Não, pode. eles querem governo. emburrecer Não a pode. massa. né? Governo, eu já percebi. Eu não vou falar de nenhum lugar especificamente, mas eu vejo que quem está lá comandando, quem está lá administrando, não tem a mínima condição. Como que está lá sendo vereador? Como que está lá ocupando uma secretaria? Raras, salvas exceções, Atibaia, Bragança, não sei. Mas, assim, eu vejo muita gente incompetente. Me parece que eles querem essas pessoas. Bajuladores, né? A maioria, né? Porque não é possível. Tanta gente boa que tem para trabalhar e a gente vê sempre os mesmos e o círculo vicioso Mas isso é acontecendo. há muitos anos, né? Isso é a acontece década. isso, Isso já... Já tá Aí você tem incorporado, esse vírus se alastrando pelo esporte, que está ficando uma porcaria.
Tem esse vírus se alastrando pela religião, que é o ponto cume, porque a religião hoje, Religião, sim. se você distribuir, ela abarca milhares e milhares de São. pessoas. Eu acredito que se juntar todas, a gente está falando aí de mais de 95%, Ah, né, da população. Uhum. É muita gente, Uhum. acho que até mais. Talvez até 98%. É muito pouco aquele que fala, não tenho nenhuma religião. É Eu verdade. sou ateu. aqui no Brasil, acho que a gente tem. Pouquíssimo. Não, é raro que Nós que você ache aí alguém que fala, eu sou ateu. É. É ateu até antes Eu sou ateu, da graças pane. a Deus. É, a pessoa eu sou- fala, né? É Tem ateu essa até antes frase. da pane no avião, né? É, Aqui dá pane exatamente. no avião, aí Aí pede, meu Deus, não né? é mais. Uhum. Então a religião hoje é uma dos caminhos mais sórdidos que está sendo usado para isso, para se fortalecer essa mentalidade de uma massa que não pensa, não pensa, ele não consegue ver. E aí, Daniel, vamos falar aí das soluções. O que você... A solução tinha que acabar. Primeiro tinha que vir voltar para estaca zero, mas isso não vai acontecer. Porque o que eu vejo, o Elon Musk outro dia deu uma entrevista aí falando que a tendência é o povo, a massa, receber um salário do governo para se manter, porque não vai ter mais empregos. É isso, isso porque vai Que vão acontecer. ser todos sendo robôs. substituído, né? Os robôs hoje, automóvel, Uhum. enfim, transporte todo vai ser já Indústria, robotizado. né? Olha, há indústria. 20 anos atrás, a gente assistiu um filme que era um filme que falava do futuro. E como que era o filme? Existia na parte de cima do país a elite, e lá na ralé, lá meio que no porão daquele país, existia daí a massa que ficava ali dependendo de ser jogado coisas de lá, de ser jogado suprimentos de lá, e aí eles tinham que se virar para ter o que comer, essas coisas. E isso não é uma realidade fantasiosa que você fala, isso jamais vai acontecer. Pode acontecer. Eu acho que sim. Até porque, se você for olhar bem, o próprio Nordeste, a gente não está falando de 1 ano, 4 anos ou 10 anos. O Nordeste já sofre com essa questão de governamental há décadas e décadas. E aí você fala, mas por que até hoje não resolveu? Porque não tem interesse de resolver. Para que você vai resolver? Se você dá um cartãozinho de Bolsa Família para quem nunca viu dinheiro, de R$600, ele pode ir lá e sacar. E ele já fala, bom, eu tenho a minha compra garantida para o mês. Então, aquela pessoa que deu o cartão para ela vira ídolo dela. Entendeu? E a religião, como eu estava falando, está entrando hoje nesse cenário de forma muito vazia, de forma muito insignificante. Eles estão tentando fazer da figura de Jesus Cristo um popstar, alguém popular. Não sei se vocês têm acompanhado. Tá na moda, né? Agora. Modismo. Esse tal de legendários aí. Ah, sim. Isso é a coisa mais tosca, mais idiota que eu já vi dos últimos tempos para cá. Eu recebi um vídeo super interessante essa semana de uma amiga do pastor Carlos Bezerra Júnior falando sobre isso. Eu achei muito interessante mesmo. Isso aí, eles isso aí cobram é um valor realmente altíssimo para a pessoa ir lá e para ter um contato com Cristo, sobe um monte e tal, mas tem que pagar, é real, né? não, mas não existe esse Isso não contato. tá na Bíblia. Eu penso o seguinte, tudo que contrário. envolve, na minha opinião, na minha concepção, Cristo nunca falou de dinheiro. Se a gente lê a Bíblia, ela não fala de dinheiro. Não sei porque eles falam que está falando que tem que dar o dízimo, que tem que dar isso. Não foi nesse sentido. Você, para pedir, você nem precisa de um templo. O teu templo é você. Eu, pelo menos, acredito nisso. Você não precisa ir em busca de um templo. O teu templo é você. Se você parar e rezar, orar, você está sendo escutado. E aí ficou esse negócio de ir até lá, aí o pastor fica pedindo dinheiro. Eu acho que ninguém tem que pagar nada. Eu acho que tudo é uma doação que você faz. A compra da salvação, né? Então, assim, foi todo deturpado. Mas a gente sabe, nós que estudamos, que lemos bastante, a gente sabe que tudo isso tem uma finalidade que foi construída pelo homem. Exatamente. Não é? Então, isso não tem nada a ver de você ajudar com a sua salvação. Na absoluta. Você pode até ajudar, dar tudo que você tem, que você quer dar. Mas não tem nada a ver com salvação. Isso tem que deixar bem claro. É uma coisa que eles não falam. Não tem nada a ver. E assim, o que tem que se colocar ponto a ponto. A igreja, algumas, são muito sérias. Elas têm um trabalho. E a igreja realmente ela ajuda.
ela liberta É o que muitas ajuda, viu? pessoas. Você quer saber? Hoje em dia as igrejas Hoje em dia o que está ajudando são as elas igrejas. ajudam muito, sabe? E assim, não vamos trazer esse benefício só para as igrejas evangélicas. Obviamente que a católica também tem a sua fatia Sim, claro. de benefícios, Uhum. as outras religiões também, tá? Porque eu acho que todas as religiões, independente da crença em si, na figura ou idolatria, ou o que seja, ela tem como objetivo a caridade. Então, a maioria, ou quase todas, ela tem como esse foco a Que caridade. faz muitas vezes a função do Estado que não Exatamente, faz, né? muito forte hoje em Eu relação acredito a mais isso. hoje as igrejas atuando muito mais forte do Muito que o mais. próprio Só que o que Estado. estão Exatamente. fazendo? Estão usurpando dessa figura, estão usurpando desse nome, que eu acredito muito, que é literalmente poderoso, que é a figura de Cristo, para outros métodos, Uhum. para outros. Aí eu vou te falar agora em relação à questão dos legendários. Coloca nas suas costas uma bolsa de 20 a 40 quilos. Começa a andar, digamos que a gente está aqui no Alto da Lucas, começa a andar. Quando você chegar ali perto do McDonald's, lá embaixo, você já vai estar o quê? Você já vai estar exausto, você vai estar cansado. Beleza. Aí você tem como objetivo ali não comer muito, porque a sua caminhada vai continuar. Então você come um pouquinho ali, continua, e daqui a pouco você vai pegar subidas. Isso vai causando em você exaustão. Só que a exaustão ela começa primeiro pelo físico e depois ela vai transcorrendo pela mente e pelo seu organismo. E daqui a pouco você está com a sua mente totalmente vulnerável, que se aparecer um cachorro no meio do nada, você abraça ele e aceita ele como o seu senhor. Isso é um fato, não é uma falácia. E é o que acontece. Esse negócio aí. E outra, Jesus fala, quando orares, entra no teu quarto, que ali eu estarei em secreto. Então ele não fala em nenhum momento, faça essa campanha tosca, faça. Se usasse isso para um objetivo de motivação Não, e o pior de tudo e isso superação de si próprio. Ô, Daniel, eu acho que beleza. o pior de tudo isso é você cobrar. E cobrar muito caro. Eu ouvi dizer que tem ingressos para entrar no Legendários de até R$80 mil. Que quem vai lá tem que pagar R$80 mil para poder participar. Que a ideia para supostamente ter um encontro com Cristo. É que a ideia é tornar isso realmente uma legenda gigantesca, né, nacional. E daqui a pouco que extravasa para outros países também. E a ideia é essa. Então, assim, aí eu falo para você. O cara que faz propaganda de jogo de aposta, que a gente sempre teve como jogo de aposta de azar, vai no Legendário, fala que depois teve um encontro com Jesus. Ele desce de lá, uma semana depois, ele está fazendo de novo as suas divulgações, ele volta a ser a pessoa que ele era antes. Cadê? Ué, mas Cristo não modifica? Uma vez que você encontra realmente no seu coração Cristo como o Senhor da sua vida, alguma coisa tem que mudar. Né? Uma transformação tem que acontecer. Quando você está em momentos de fraqueza, de debilidades, de fragilidades, você pode ter certeza que você vai ansiar todo momento para falar com Cristo, você vai querer realmente, porque é a única coisa que vai te sobrar ali naquele momento. Mas e depois, quando você começar a se alimentar bem de novo, quando você começar a pegar o seu carro importado e ter que ir para lá, para cá, não sei o quê, as atividades voltarem a si, você vai ser realmente, novamente, igual aquele que estava fragilizado e não queria largar Cristo por nada? É tudo muito líquido, né? As pessoas, todo o pensamento, as atitudes, é tudo muito... você não vê pessoas agindo realmente com consciência, é tudo muito fantasioso, né? As pessoas acreditam. A carência, hoje eu vejo que as pessoas estão tão carentes, Daniel, que elas acreditam em qualquer coisa. Sim. E quando alguém mexe naquele problema dela, é aí que ela se apega. Então, e na verdade, não é o outro, é você. Tudo é com você, tudo é com relação a você, nunca é com o outro, não é com o governo, não é nada disso. E se as pessoas entendessem isso, é que eles não deixam. Olha, eu estava lendo que até o nosso alimento, a nossa água, ela já é feita para que a gente não pense.
Nossa. Porque a água, tudo que vai flúor, ele afeta agora eu esqueci uma parte do cérebro que é onde a gente é uma parte importante. Agora eu esqueci o nome, gente. De tomada de decisão. E isso afeta, inclusive, neste sentido. Então, não há interesse de ninguém, de nada, para que a gente seja, porque nós, seres humanos, a gente tem uma competência enorme. Sim. Nós somos seres inteligentíssimos, mas eles bloquearam a própria alimento, próprio alimento, o nosso líquido. Você sabia disso, Dani? A gente tem os alimentos tão contaminados para que realmente a gente não pense. Isso aí eu acho que vem desde lá de trás, né? Lembra do pão de circo que a gente aprendeu na escola? Exatamente. E vem. E é assim que funciona, porque, na verdade, Daniel, qual é o objetivo da gente estar aqui hoje? A gente tem um objetivo, que Deus nos colocou aqui por um objetivo. E o objetivo é a gente ser melhor, a gente se lapidar e a gente ser cada vez melhor. De que forma? Com o seu eu interior, não é com dinheiro. Porque você pode ver, as pessoas acham que quem tem dinheiro é abençoado. Quem não tem bênção. Até isso mexeram com a forma das pessoas pensarem de que, olha, eu não estou bem financeiramente, eu não tenho sucesso, o outro tem, porque ele tem mais bênçãos do que eu. Exato. E as próprias igrejas falam, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, fulano conseguiu, depois que começou, conseguiu isso, conseguiu aquilo, mas não se trata de conseguir e de ter, se trata de ser. E as pessoas, às vezes, não são felizes porque elas colocaram isso, essas ideias, né, que foram realmente crenças que a gente, desde criança, de que para a gente ter sucesso, a gente precisa estudar, fazer uma universidade, se formar, ter um bom emprego, que, na verdade, não é isso. Isso são crenças. A gente precisa se tornar pessoas melhores, ajudar o próximo, porque a única palavra que Deus deu e que realmente faz sentido é o amor. Porque você pode ver, as pessoas que têm amor, olha a evolução. Exatamente. Onde eu fiz uma mensagem para as redes sociais e eu falei sobre gratidão. Quando você unifica amor com gratidão, isso se torna uma explosão de possibilidades. Você atrai coisas para si quando você tem isso daí. O que acontece hoje em dia na vida da maioria das pessoas é a falta de gratidão, é a falta de amor. Exato. E uma vez não tendo essas coisas, você obviamente que você vai ter uma vida mais amarga, uma vida mais difícil, uma vida parece que cheio de problemas, entendeu? E uma outra coisa que eu apanho muito, e é uma visão muito minha, pessoal, quando a gente fala da religião, no caso, o cristianismo, do ponto evangélico, eu digo o seguinte, pastor, para mim é abominável pastor ser uma pessoa rica, financeiramente falando. Aí as pessoas falam assim, mas por que essa visão assim? Como assim? Porque não existe isso no evangelho. Não existe. Não, né? Se você pegar os apóstolos, se você pegar os discípulos, se você pegar as pessoas que andaram com Cristo com o objetivo de levar a palavra e salvação. Qual que é o maior fundamento de Cristo na terra? Salvação. Esse é o maior fundamento. Então, esse é o maior caminho de quem quer estar com Cristo, salvação. E para você atingir a salvação, um parâmetro único, arrependimento. Você se arrepende. E crê, né? Você muda as suas formas de ser e crê que aquilo e aquilo que foi te falado, que foi te pregado, é o caminho, a verdade e a vida, que é a figura de Cristo. Então, isso não tem conotação com nada financeiro. Você me falar para mim que um pastor tem mais de 100 milhões em patrimônio, ele nada mais do que um mundano igualzinho. Sim. Não tem. Alguém vir tentar pôr na minha cabeça que pastor ele pode usufruir dessas riquezas. Eu não estou falando que ele tem que usufruir de miséria. É que hoje tem muitas igrejas que viraram uma empresa. Totalmente. Você tem que cumprir metas. Tem assim, não vou chamar de funcionários, né? Porque eles ajudam lá. São colaboradores, voluntários. Voluntários. Mas assim, na igreja, eles têm que cumprir meta. Então, como assim, gente? Igreja de cumprir meta, virou uma empresa, virou basta um você comércio. ver o discurso da palavra de oferta.
que é onde eles atraem mais as pessoas que, eu volto a dizer, a massa, que são as pessoas que não pensam, é exatamente isso. Se você hoje fizer esse propósito, que é o sacrifício de Abraão, que é o que é muito usado, que é quando Abraão dá Isaac, você vai, até o final do ano, Deus vai te abençoar de forma gigantesca. Então o cara lança uma palavra supostamente profética, que até o final do ano você vai conquistar alguma coisa a partir do momento que você dê a oferta de Abraão, que é aquela oferta de sacrifício, que é tudo que você tem. E aí, com isso, Deus vai. Então, assim, na minha forma humilde de pensar, eu acho que Deus está totalmente ausente desse momento, com certeza. desse século, desse que nós estamos vivendo. Mas então não tem Deus? Obviamente que tem Deus. Mas a ação de Deus, o agir de Deus de forma objetivo, de forma curandeiro, de forma realmente focado nas pessoas, eu acho que ele está totalmente ausente. Até porque, se Deus estivesse hoje fazendo parte dessa atualidade que nós estamos, Deus já tinha mandado já acabar tudo isso daí. Com certeza. Isso é um fato. Igual Sodoma e Gomorra, né? Já tinha mandado já tinha acabar. acabado. Porque aqui não pode Exatamente. Deus, com a sua perfeição, com a sua, Ele não com a sua luz, não dá para compactuar. ele não conseguiria Não. compactuar disso, Não. do que os pastores estão fazendo hoje. É. Tudo é em prol do dinheiro, Mas em prol né? do... Já foi previsto isso? Está em Apocalipse. Isso é. Por amor de O fim dos por amor ao tempos. dinheiro, Com o coração certeza. de muitos se esfriarão. Exatamente. Toda essa... Tudo que está acontecendo já... É bíblico, né? A gente está indo esse pros lixo finais dos tempos, né? que a gente está vendo hoje, religioso que nós estamos vendo, que nem hoje temos pastores de esquerda, pastores de direita. Pastor é pastor. Ele prega o amor e o arrependimento. Bom, a gente está numa situação, olha, enrascada total, né? Porque é pastor, é do verdade. STF, aqueles que eram guardiões das leis também têm lados. Esquece. Então, a gente está por Deus, né? Mas graças a Deus, eu acredito que temos muitas pessoas do bem. Sim. Eu acho que o bem ainda é Com maior. certeza. As pessoas do bem ainda são... E tem igrejas maioria sérias também. tem. Tem Eu acredito que fazem um bom trabalho. temos, né? A gente está aqui Sim, com nesse certeza. bate-papo, e o que me consola nesse meio, nessa vida, é saber que eu acredito que temos muito mais pessoas do bem do que pessoas do mal. Porque uma coisa não... A questão financeira, a questão das pessoas ansiarem por bens materiais, é uma falta de entendimento até. Que isso que é muito mais difícil da gente conversar, da gente falar. Porque aí depende de cada um. Mas se as pessoas conseguissem entender que não se trata do ter, mas sim do ser, a gente viveria muito melhor. As pessoas viveriam com muito mais paz, né? Mas, infelizmente, o que o mundo dá pra gente é essa competição, essa ganância, esse mal-estar. Eu fui num evento, ontem fui maltratada. Eu fui num evento de um amigo e fui maltratada porque eu não percebi que existia uma fila. E aí eu estava ali... E não tinha nenhum comunicado. Não tinha. E eu não percebi que tinha uma fila. Eu achei que o livro... Eu pegaria o livro, ele autografado, depois eu pagava. Não sabia da dinâmica. Nossa, você não pode estar aqui, você tem que pegar a fila, não sei o quê, gritando, maltratando. Eu falei, gente, mas eu não precisava falar assim. Você percebe que as pessoas estão sempre além... Sem necessidade? Poderia, olha. Tem um egoísmo, né? Não é? Bom, olha, tá muito interessante aqui o nosso assunto, mas infelizmente nós chegamos ao final. Sim. Nós te agradecemos pela tua presença. Se você quiser deixar algumas considerações finais, deixar algum contato ou Instagram. Não, eu acho que hoje o objetivo foi mais de bater papo e a gente falar um pouco sempre de assuntos que possam realmente envolver a sociedade, os tempos que nós estamos vivendo. Então, acho que é mais com esse loco mesmo, que é a ideia desse bate-papo, e que eu espero que a gente possa ter, porque a gente começa a pegar assuntos e esses assuntos vão se estendendo. Sim. E às vezes o tempo ali acaba não ajudando muito. Mas você vai voltar de novo. Mas foi muito legal, foi muito bacana. legal. Você quer deixar seu contato? Não, aqui assim, eu trabalho na construção civil. Então as pessoas conhecem o meu trabalho. A minha empresa chama Grupo Dias. Então quem entrar no Instagram vai ver lá
Grupo Dias Muito BR. conhecida, muito Então, conhecida. está lá, Principalmente bem em Bragança estampada. Paulista. E a gente diz o seguinte, quando se é bom, não precisa se fazer propaganda mais. É Então, verdade. aleatoriamente, É o boca a boca, ele né? vai ser bem divulgado e ser Sim. bem falado. E eu acredito muito no potencial daquilo que nós fazemos, naquilo que somos, e desejar também que vocês aí tenham cada vez mais sucesso. É muito bom ser falado e ser conduzido aí por 2 mulheres. Obrigada. Então, Obrigada. agradeço aí. Eu vou depois te indicar para você comprar esse livro, você que mexe com construção. Sim. Ontem foi um amigo meu, Denizar Faria Sandoval Júnior, Vida de Corretor, Intermediar. Muito legal esse livro, vale a pena aí a pessoal que quer seguir uma carreira de corretor, vale super a pena E a ler. capa é sugestiva, hein? Super, né? Muito legal. Te indico essa leitura até para você passar lá para os seus colaboradores, tá? E a gente chegou mais ao final do podcast Lucro Rosa, né? Que é uma delícia o nosso programa, porque principalmente quando a gente conversa com pessoas assim, né? É tão gostoso. E você, dê seu like, compartilhe. Essas informações são muito importantes para chegar em alguém que precisa ouvir sobre isso. E você aí que nos apoie, Sim. continue nos apoiando, compartilhe o vídeo e até o próximo. Até o próximo. Antes de encerrar, eu quero dizer que toda primeira terça-feira do mês, aqui em Atibaia, eu e a Fábia, a gente está no Dona Baunilha fazendo um podcast lá ao vivo. Então, quem quiser participar, a gente deixa o espaço aberto para você ir lá, falar do seu produto, do seu serviço. Fique à vontade. Toda primeira terça-feira do mês, Dona Baunilha, às 17 horas. Maravilha, gente. Então, um beijo. Até o próximo programa. Muito bem. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada.